pessoal, eu sou José Augusto do terceiro período do curso de Educação Física Bacharel. Vou estar acompanhando vocês nessa matéria de Anatomia 1, vou ser o monitor de vocês no caso. Estou aqui para passar um pouco do meu conhecimento para vocês, ajudar vocês tanto na questão teórica quanto prática. Infelizmente esse bimestre a gente não vai ter a prática, né? Então eu vou dar um enfoque maior na parte teórica para ajudar vocês a desenrolarem tanto as atividades que a Natasha enviar para vocês, quanto a prova, né? Bom, passando um pouquinho adiante, nós temos a explicação desses níveis estruturais básicos. Então vou dar uma lida para vocês e tentar explicar de uma forma bem clara. As células são o nível estrutural mais simples do corpo e também a menor unidade funcional, ou seja, é dela que vão partir os tecidos, órgãos e sistemas. Sim, o nosso tecido é um conjunto de células. É como eu disse anteriormente, um conjunto de células forma um tecido, que um conjunto de tecidos formam um órgão e um conjunto de órgãos forma um sistema. O tecido é o grupamento de células semelhantes adaptadas a desempenhar a mesma função. Viram aí? Que aqui no nosso tecido temos um conjunto de células. Os órgãos são um grupamento de tecido. Eu acho que essa parte é um pouco autoexplicativa, mas eu gosto de falar também. O sistema seria o conjunto desses órgãos com funções correlacionadas. Nós temos o sistema respiratório, sistema digestório, sistema cardiovascular, entre outros. Bem, aqui nós vemos os tipos de tecido muscular que apresentamos em nosso corpo: o esquelético, o liso e o cardíaco. O tecido muscular esquelético também é conhecido como tecido muscular estriado esquelético. Mas o porquê desse estriado? Vocês podem notar aqui na imagem que ele possui uns risquinhos. É como se fosse realmente uma estria. E esse tecido muscular tem as seguintes características: contração rápida e voluntária. Por que voluntária? Quando eu faço uma flexão de cotovelo, sou eu que controlo esse movimento. Por que rápida? Porque meus neurônios estão mandando o estímulo para que esse movimento aconteça. Sacaram? Já o tecido muscular liso é de contração lenta e involuntária. A gente encontra esse tecido aonde? Lá no trato gastrointestinal. Ou seja, se ele tivesse contração rápida, nada do que a gente ingerisse ia parar dentro da gente. Com um movimento de peristaltismo muito rápido, a gente não ia aproveitar quase substrato nenhum, né? Então a gente não teria aí um bom funcionamento do nosso organismo. Já o tecido cardíaco é de contração rápida, porém involuntária. Esse é autoexplicativo e a gente encontra onde? No nosso coração. O nome é autoexplicativo, né? Tecido muscular cardíaco. E o coração, para quem não sabe, é um músculo. Essa contração tem que ser rápida, porque ele tem que bombear sangue para todo o nosso corpo, desde membros superiores a membros inferiores, e fazer com que esse sangue circule o tempo todo. E involuntária, porque eu não consigo controlar a quantos batimentos por minuto meu coração vai estar. Daí esse involuntário. Passando um pouco adiante, nós temos aqui as terminologias anatômicas. Temos a posição anatômica, pronação ou decúbito ventral, supinação ou decúbito dorsal, decúbito lateral, posição de litotomia e a posição de Trendelenburg. Então vamos lá. A posição anatômica seria um indivíduo, da forma que eu estou aqui, de frente, e com as palmas das mãos voltadas para frente, ou seja, voltadas anteriormente, e não com elas do jeito que a gente anda, né, voltadas para trás. A pronação ou decúbito ventral seria o famoso deitar de barriga para cima, em qualquer superfície, e uma pessoa deitada com o abdômen voltado para cima,
É o famoso deitar de barriga para cima, olhando para o teto. E supinação ou decúbito dorsal já seria o contrário, seria uma pessoa deitada de barriga para baixo, com o abdômen encostado na superfície que ele está deitado, no caso, né? O decúbito lateral seria uma pessoa deitada de lado. A posição de litotomia está aparecendo para vocês aí na tela agora. E a posição de Trendelenburg também está aparecendo para vocês aí agora. Quando se trata de terminologia de direção, nós temos todas essas terminologias a seguir. Algumas são autoexplicativas e outras são mais ou menos, porém são de suma importância aqui, né? Quando se trata de anterior e posterior, vulgarmente falando, anterior, tudo que está à frente, posterior, tudo que está atrás. Assim como superior e inferior. Superior, tudo que está acima, inferior, tudo que está abaixo. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesses 4 pontos: lateral, medial, proximal e distal. Por quê? Porque esses são de suma importância. Sim, são muito importantes. É, e aqui a gente vai estar pegando como ponto de referência os nossos maléolos, o medial e o lateral. Ah, José, o que é o maléolo? Os maléolos são esses dois ossinhos, essas duas proeminências que nós temos é, no nosso tornozelo. Qual seria o maléolo medial? O maléolo medial seria o da parte de dentro do pé. Por quê? Porque ele está voltado para o meio do corpo. Sacou por que o do medial? E o de fora seria o lateral. Ou seja, a gente não fala o maléolo da parte de dentro, o maléolo da parte de fora. Não. Maléolo medial, parte de dentro do pé. Maléolo lateral, da parte de fora do pé. Assim como o proximal e distal. Porém, no proximal e distal, a gente tem que ter um ponto de referência. Vamos supor que aqui meu ponto de referência seja o deltoide. Eu posso dizer que o meu bíceps está mais proximal do deltoide do que as minhas falanges, certo? Assim como eu posso dizer que as minhas falanges estão localizadas distalmente do deltoide, correto? E profundo e superficial. Ah, todo mundo já deve ter ouvido alguém falar: nossa, fulano teve um corte, mas foi um corte muito profundo, ou seja, aprofundou demais o tecido epitelial dele. Assim como todo mundo já ouviu falar: ai, sofreu uma queimadura, porém foi muito superficial, ou seja, foi só nessa superfíciezinha de contato, não causa uma dor por causa dos nossos estímulos nervosos, e essa sensação de dor é uma estratégia do nosso corpo para proteção. Então, automaticamente, quando você leva a mão a uma panela quente, rapidamente você tira. É uma forma de se proteger. Porém, é superficial, causa incômodo, mas não te machuca tanto quanto um corte profundo, por exemplo. Correto? Vamos adiante. Bom, quando se trata de terminologia regional, nós temos região cervical, região torácica, região abdominal, região lombar, região inguinal, esqueleto axial e esqueleto apendicular. A região cervical seria essa região da parte do pescoço, que pega desde C1 a C7, assim como a região torácica pega desde a vértebra T1 à vértebra T12, correto? A região abdominal é abaixo do tórax e um pouco acima a linha da pelve, a linha da cintura, né, no caso. Bom, a região inguinal se localiza na parte da virilha. O esqueleto axial compreende desde crânio, caixa torácica e as vértebras desde as cervicais, torácicas, lombares até o cóccix. O esqueleto apendicular. O que seria o esqueleto apendicular? Seriam tanto os membros superiores quanto os membros inferiores.
Compreende desde húmero, rádio e una, os ossos do carpo, as falanges, a escápula, se localiza na parte do dorso, pelve e os membros de fêmur, tíbia, fíbula, etc. Bom, aqui nos planos e vistas, esses são os três que, na minha opinião, são os mais importantes para vocês fazerem uma boa prova. Porém, vale lembrar que é bom estudar os outros dois ou três, se eu não me engano. No plano sagital, o mediano é essa linha roxa que está dividindo esse indivíduo no meio. Ele vai nos permitir duas vistas, a vista lateral e a vista medial. Como eu disse anteriormente, a vista lateral é tudo que está para a parte de fora do corpo e a vista medial é tudo que está a parte de dentro do corpo. O plano frontal ou coronal, quando a gente corta esse indivíduo com essa linhazinha, no caso aí é a linhazinha azul clara, a gente está dividindo esse indivíduo na vista posterior, parte de trás, e na vista anterior, parte da frente. Então a gente vai ter duas divisões. E o plano transverso ou horizontal, que seria essa linhazinha amarela, vai dividir esse indivíduo em vista superior, vista inferior ou oblíqua. Ok? Os planos e eixos. O eixo laterolateral é como se fosse o quê? Imagina que alguém vem e enfia uma barra de ferro no meu braço, nessa direção. O que esse eixo me permite fazer? Se eu tenho uma barra de ferro aqui, eu não vou poder fazer movimento de adução, porque ela não vai me permitir. Se eu tenho essa barra de ferro aqui, ela vai me impedir de fazer o movimento de abdução, que seria o movimento para fora do braço, ou o movimento de adução, que seria trazer o braço para perto do corpo. Então, esse eixo nos permite nada mais, nada menos do que fazer flexão, uma flexão, trazer o braço para frente, e uma extensão de ombro, trazer o braço para trás, correto? No plano antero-posterior, é como se uma pessoa viesse e me enfiasse essa barra de ferro agora pela parte de cima. Se uma pessoa me enfia essa barra de ferro pela parte de cima, eu não vou mais poder fazer extensão e flexão, porque essa barra está me impedindo, ela está atravessando. Já no caso aqui, ela me permite fazer a abdução e uma adução, correto? Mas ela não me permite fazer uma extensão e uma flexão. E o próximo, que seria o eixo longitudinal, é como se uma pessoa tivesse me enfiado essa barra de ferro agora por dentro do meu braço, pegando daqui e saindo lá nas falanges, correto? Então, eu não posso mais fazer o movimento de adução e abdução, não posso mais fazer esse movimento de flexão e extensão, porque ela também não vai estar me permitindo. O único movimento que vai me sobrar seria o movimento de rotação interna, ou seja, uma rotação medial, e uma rotação externa, uma rotação lateral, que seria esse movimento aqui, correto? E agora os movimentos anatômicos angulares. Vou chegar um pouquinho para trás aqui para explicar melhor para vocês. Quando eu digo para vocês que eu tenho uma flexão, eu vou dar exemplo para vocês, como eu já dei anteriormente, a flexão de cotovelo, que seria fazer esse movimento aqui. A extensão de cotovelo é esse movimento aqui. A abdução, olha essa sacada de mestre. Quando se trata de abdução, não seria jogar o braço para fora? Então, pensa, tem muita gente que tem essa teoria de que existe ET, que a gente não está sozinho. Então pensa o quê?
Se meu braço está sendo abduzido, ele tem que ir para fora. E uma adução, que seria trazer o braço para dentro, para próximo do corpo. A gente pode dizer que seria uma adição. Sim, uma adição. Você está adicionando o seu braço ao seu corpo. Então, sim, seria uma adição. A circundação está aparecendo para vocês aí na tela agora. A rotação, a gente tem rotação de pescoço. A gente teria também um exemplo da rotação medial do braço, a rotação lateral do braço. E o que seria a supinação e a pronação? Está aparecendo aí na tela para vocês agora. A supinação seria esse movimento. Já a pronação, esse movimento. Ou seja, na supinação eu posso dizer que o indivíduo vai fazer uma flexão de cotovelo com as palmas das mãos voltadas para cima. Enquanto na pronação ele vai fazer uma extensão de cotovelo com as palmas das mãos voltadas para baixo. Compreenderam aí? Bom, e para finalizar esse nosso primeiro contato, antes de terminar, nós temos aqui alguns movimentos especiais da anatomia, né? Que seria a elevação e depressão de escápula, inversão e eversão, aí está dando o exemplo da planta dos pés, protração e retração, que seria deslocar-se para frente e para trás, que a gente vai ter o exemplo mais à frente aí no próximo slide do pescoço, que no caso seria esse movimento aqui, uma protração e uma retração, e a inclinação, né? Inclinaçãozinha leve que a gente vai ver nesse próximo slide agora. Aí a gente pode ver a elevação e depressão de escápula, a inversão e eversão das plantas dos pés, a protração, que é esse deslocar-se para frente, e a retração, que é esse deslocar-se para trás, aqui no número 6, e no número 7 nós temos a inclinação. Bom, eu queria primeiro dizer para vocês seguirem a UGB nas redes sociais, que a gente está fazendo de tudo para que vocês continuem tendo monitoria, continuem tendo tudo normalmente, né, nesse período de pandemia. Queria agradecer vocês que vieram até aqui assistir o vídeo da monitoria. Queria dizer que é super interessante que vocês se interessem por anatomia tanto quanto eu me interessei. Quando eu cheguei lá no primeiro período, eu achei que eu não conseguiria passar de anatomia, que eu não conseguiria passar na disciplina, eu não conseguiria. Porém, eu conheci o Rafael, que foi o meu monitor, um cara super desenrolado que conseguia dar as melhores explicações, e muita coisa que eu estou utilizando aqui são coisas que ele falava na monitoria e que a Natasha falava em aula. E esse slide foi elaborado baseado nos slides da Natasha, porém eu resumi alguns deles. Aqui no canto da direita, eu deixei para vocês meu telefone e meu e-mail disponível, caso tenha alguma dúvida, caso surja alguma dúvida nas próximas aulas e tudo mais. Tem aí meu contato para vocês entrarem em contato comigo, a gente pode conversar a qualquer hora do dia, ainda mais nessa quarentena aí, nessa pandemia, eu não posso estar saindo, então sempre que eu estiver disponível, eu vou estar respondendo todos vocês da melhor forma possível. E se Deus quiser, essa monitoria vai fazer todo mundo se interessar muito por anatomia. Grato por vocês terem ficado até aqui e até a próxima aula.